SBT Meio Dia de volta, termina hoje o prazo para o Ministério Público Eleitoral se manifestar no processo que investiga a chapa Dilma Temer. A partir daí, a data do julgamento será definida. A última etapa antes da liberação do julgamento da chapa Dilma Temer é a manifestação do Ministério Público Eleitoral sobre a investigação. A data do julgamento será marcada pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, o que deve ocorrer na próxima semana. Mas esse prazo pode ser adiado, porque a defesa da ex-presidente Dilma pediu mais tempo para analisar documentos da Lava Jato que foram anexados à ação. A questão pode ser decidida em plenário e, se for concedido um novo prazo para a defesa, a tendência é de que a nova data caia próxima ao feriado da Páscoa, período de recesso do Judiciário. Na semana seguinte, o ministro Gilmar Mendes viaja para Portugal. Durante o julgamento, os ministros também podem pedir vista, ou seja, mais tempo para estudar a ação e decidir como votar. Caso o TSE decida pela cassação, o Congresso é quem deve escolher o novo presidente da República. Nesta terça-feira, quem esteve por lá foi Rodrigo Janot, que entregou uma proposta de lei para crimes de abuso de autoridade. Entre as sugestões, a criação do crime da carteirada e a possibilidade de que juízes e membros do Ministério Público tenham liberdade na interpretação das leis. Todo aquele que detém algum tipo de autoridade, seja legitimado a exercer essa autoridade, tem que ter limites para o exercício dessa autoridade, seja qual autoridade for. Muito bem. Prisco, já estamos com você. Uma boa tarde. Falando desse assunto sobre a chapa Dilma Temer, o ministro Gilmar Mendes anunciou ontem à noite que o julgamento dessa ação já está marcado para a semana que vem. Já com data marcada, próxima terça-feira, começa, mas serão 4 sessões. É isso mesmo, Yudiane. São 4 sessões, 2 ordinárias e 2 extraordinárias entre terça e quinta-feira. Só que tem um detalhe. Como você colocou aqui no início, o Ministério Público Eleitoral estará se manifestando hoje à tarde e as informações que chegam é que ele vai fechar na mesma linha do relator, Herman Benjamin, ou seja, pedindo a cassação do mandato de Dilma Rousseff e Michel Temer. Ou seja, a situação começa a apertar e a realidade é a seguinte, vamos ser bem claros. Se houver votos suficientes para já absolver Michel Temer, ou seja, derrubar o voto do relator pela cassação, isso já será feito na próxima semana, seguramente nas internas, nos bastidores, com a ajuda do presidente Gilmar Mendes, do TSE, muito amigo de Michel Temer. Não havendo votação é porque não há voto suficiente. E aí o que vai acontecer? Pedidos de vista, justamente para procrastinar esse processo e jogar lá para o ano que vem. Não há a menor possibilidade de uma votação onde o Palácio do Planalto corra algum tipo de risco. Agora, considerando o momento, Lava Jato, economia, o ideal era se livrar, Yudiane, desse fantasma que assombra o Palácio do Planalto. Mas a votação só na garantia da maioria dos votos. Caso contrário, não será votado e vai ser procrastinado para o ano que vem. E outro dado interessante, a defesa de Michel Temer vai pedir a separação, não do processo, da responsabilidade. Ou seja, Dilma Rousseff responde por 95% dos recursos que foram transferidos. Michel, PMDB, 5%. E com isso tentar livrar o presidente da República. Nessa reportagem que a gente viu também agora de Brasília, a gente falou do Rodrigo Janot, que entregou uma proposta de lei para crimes de abuso de autoridade. Né? E foi na hora certa, Yudiane. Por quê? Porque hoje a Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, CCJ do Senado, iria já votar o projeto de autoria do carimbadíssimo senador Renan Calheiros, que queria o quê? Aí estamos vendo a imagem de Eunício de Oliveira sendo o anfitrião de Rodrigo Janot. E com detalhe, tanto Eunício de Oliveira, presidente do Senado, quanto Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também visitado por Janot, os dois estão arrolados na Lava Jato. Inclusive, nos 83 pedidos de inquérito de Janot encaminhado ao Supremo, sob a apreciação agora do relator Edson Fachin, tem pedidos de inquérito contra os dois. Vejam só a ironia da situação e a que ponto chegou a República Brasileira. Mas, independentemente disso, Janot foi lá para quê? Para dar um contraponto a essa proposta de Renan, que é absolutamente condenável. Claro que tem que conter abuso de autoridade
de investigadores, procuradores do Ministério Público, de magistrados no julgamento, mas não abuso de autoridade de interpretação da lei. Isso é inaceitável. E hoje nós acompanhamos no Brasil magistrados de primeira, segunda, terceira instâncias dando votos diferentes sobre o mesmo tema. Isso é do processo democrático. Isso é da interpretação da lei. Não pode haver abuso de autoridade por interpretação. Agora, se o magistrado ou o procurador exceder nas suas atribuições, aí sim, aí responsabilizá-lo, mas não na interpretação da lei. Até porque essa iniciativa de Renan Calheiros, Gildiane, veio para quê? Para retalhar a Operação Lava Jato, onde ele já está denunciado aí em 8 inquéritos diferentes. Prisco, uma informação rapidinha, né, para os nossos telespectadores saberem. Amanhã vai visitar Santa Catarina, vai estar em Santa Catarina o ministro do Turismo. Isso parece que é a pedido do prefeito da capital, Jean Loureiro. Exatamente, é isso? Eu vou pegar carona na mensagem que você mesmo mandou, que é o ministro do Turismo, Marques Beltrão, estará aqui amanhã, principalmente para quê? Para a solenidade de regulamentação, está aí ele, Cupincha, afilhado de Renan Calheiros, por coincidência. Pois muito bem, ele vem para a regulamentação do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. Isso é muito interessante para a capital. E vai ter também uma reunião do Conselho Municipal de Turismo, com a presença do trade turístico, onde, então, o trade vai apresentar as demandas da cidade, principalmente relacionadas à infraestrutura. E para encerrar, Gildiane, que a Grazi já deve estar agitada com o horário, tem aqui um ponto fundamental que diz respeito justamente ao Parque Marina Beira-Mar, que é algo para efetivamente colocar a capital no mapa do turismo e nós não ficarmos, nós da capital, de costas para o mar. Bom, muito ao contrário, vai acompanhar né? a visita, a gente traz todas as informações amanhã. Certo? Tá bom, obrigada, Prisco. Até amanhã.